Boa, boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui moderando essa mesa. Eu sou César Vitor, do Espírito Santo, sou da Fundação Pro Natureza. E a gente, lá na Funatura, né, de longa data, um dos principais trabalhos que a Funatura desenvolveu, desde o início, sempre foi o apoio na implementação de RPPNs, né, acreditando que as RPPNs cumprem um papel muito importante no esforço de conservação da biodiversidade da natureza no nosso país. Então, Laércio me convidou para estar moderando essa mesa, que é sobre um tema bastante importante, né, a questão do fogo. E essa questão do fogo é algo realmente muito interessante, porque, no passado, a ideia era estar sempre eliminando o fogo ou não deixando que o fogo acontecesse. E, muitas vezes, ficava assim, um tempo sem fogo, mas, quando vinha o fogo, era algo assim bastante assustador, né? Desculpa, tem mais alguém aqui para ser chamado? Tem o Lawrence, mil perdões, te esqueci aqui. Como representante também do Prévio Fogo Brasília, nossos parceiros nos combates do Pantanal. Mil perdões, Lawrence. Então, e essa questão é um problema nas unidades de conservação em geral e, obviamente, também nas RPPNs, né? E eu tive o prazer de estar, nos 2 últimos anos, coordenando um projeto no Pantanal, lá no Sesc Pantanal, que a Cristina depois vai falar. E uma das ações, isso é um projeto apoiado pelo FUNBI, o GF Terrestre, e que deu resultados bastante interessantes. Ele teve 2 linhas de ação propriamente dita, uma sobre a parte de recuperação de áreas e a outra sobre a prevenção e combate a incêndios. E, no caso da prevenção e combate a incêndios, a gente proporcionou a elaboração do Plano de Manejo Integrado do Fogo, da RPPN, que teve a elaboração, né, a responsabilidade técnica da Lívia Moura, que ela é uma pessoa que fez o doutorado dela sobre essa questão do manejo integrado do fogo, e, no processo de seleção, ela foi a pessoa selecionada para fazer esse plano, em parceria com o próprio SESC, né, e com outros parceiros. Então, a gente vai... Esse plano, outra coisa interessante, é que a gente adotou o roteiro metodológico que foi definido pelo ICMBio para unidades de conservação federais. Então, esse roteiro foi publicado em 2022 e, coincidentemente, neste ano foi o ano que a gente desenvolveu esse trabalho, terminando no início do ano passado. Quer dizer, só agora a gente conseguiu cumprir todas as etapas, né, Cristina? E a Cristina vai falar um pouco. Então, de acordo com o que está previsto aqui, eu vou chamar primeiramente o representante do Prévio Fogo para apresentar fazer a sua fala. Estou sem aqui os nomes da... O Lawrence. Então, vai lá, Lawrence. Boa tarde a todos. Parabéns aí pelo evento, Laércio, demais envolvidos aí pela organização. Peço para que coloque a apresentação isso. Obrigado. Bom, é um prazer recebê-los aqui no Prévio Fogo. Meu nome é Lawrence. Minha mãe me chama de Laurence, então se fica meio complicado de falar o que é certo e o que é errado. Acho que o que é certo é que a mãe da gente chama, mas era muito pequeno, também não dava para escolher esse nome. Mas fiquem à vontade para chamar da forma que quiserem, resguardando a minha mãe, né, de tudo isso. Bom, vou fazer uma apresentação sobre as tecnologias, né? Agradeço aí pelo convite. Nós aqui no Prévio Fogo estamos trabalhando no desenvolvimento de um sistema que acho que é bastante importante aí para que a ideia é que ele funcione como um hub de dados, né, informações. Trouxe aqui para vocês, por acaso sou eu na foto, mas eu não quero fazer uma autopromoção aí não, tá? Por acaso.
Mas eu queria, na verdade, trazer essa foto, na verdade, para fazer uma provocação, né, sobre a questão da tecnologia. Quer dizer, muitas vezes a gente pensa de tecnologia como algo muito avançado e tudo. E a gente tem 2 exemplos, né, de uma foto bem antiga do Preve Fogo, onde você tem ali um monitoramento feito com um brigadista olhando por um binóculo, né, onde ele consegue ver com pouco mais de detalhes, né, provavelmente observando se tem algum incêndio ou não, e você tem um outro já numa parte, né, utilizando um drone, lá no Pantanal, inclusive, essa foto, foi agora, o ano passado, na Transpantaneira. E qual que é o certo, qual que é o melhor, qual que é o ideal, e, na verdade, não tem nada disso, né? As ferramentas elas devem ser empregadas, né, de acordo com o uso e a necessidade, né? Então, o binóculo não deixou de ser utilizado, né, tem seu valor de importância, assim como o drone também tem. É muito mais fácil a gente puxar um binóculo e mais rápido e olhar do que ligar o drone, botar a bateria, fazer um pop, né, e fazer um voo, né? Então, a tecnologia tem isso, tem suas vantagens, algumas, e desvantagens, e a gente precisa saber qual a tecnologia certa para empregar. E falando de tecnologia, uma das formas de utilização de tecnologia que hoje você tem disponíveis são as imagens de satélite, né? E as imagens de satélite elas podem trazer informações muito relevantes do campo, e no caso de incêndios florestais, principalmente relacionadas à vegetação, né? Então, nesse mapa de carga de material combustível, né, vocês podem ver que a vegetação, esses pontos vermelhos, na verdade, são os locais onde você tem muito acúmulo de matéria seca, né? E isso é importante, né? É um mapa que costumeiramente a gente faz, né, para analisar as áreas, as terras indígenas, as áreas de abrangência do nosso programa de brigadas, do Preve Fogo, áreas quilombolas, em alguns assentamentos, justamente para desenvolver as nossas táticas que envolvem o manejo integrado do fogo, né? Mas é uma ferramenta que eu trouxe para mostrar o quão é importante, né, que os proprietários de reservas, RPPNs, também tenham a noção de como as ferramentas de geoprocessamento podem auxiliar. Obviamente que se eu tenho um vizinho que tem que tem uma área acumulada aqui de muita carga de material combustível, né, isso pode, obviamente, afetar no futuro com algum incêndio florestal e tudo, né? E aquelas áreas, obviamente, onde podem ser feitas práticas de queima prescrita, como já é o caso lá até lá no Pantanal, né? Se não me engano, é uma reserva, é uma RPPN também, a primeira, Sesc Pantanal, isso. Então, é um tipo de mapa que você pode utilizar justamente para fazer acompanhamento das áreas, planejar, né, obviamente, nas fitofisionomias e nos biomas em que é possível fazer as atividades de queima prescrita como, né, uma atividade dentro do manejo integrado do fogo, e justamente realizar os mosaicos e as atividades necessárias para prevenção, proteção, né, nesse caso especificamente, como envolve terras indígenas, isso envolve também, obviamente, um olhar muito mais do uso tradicional do fogo, coisa que foi esquecida com o tempo, mas hoje a gente tenta resgatar nessas atividades, né? E falando em tecnologia, algo que é muito importante, que a gente não pode deixar e eu acredito que o Rosa sabe muito bem disso, quer dizer, é a curva de aprendizagem, né? Quer dizer, não adianta a gente criar um ambiente muito difícil, muito tecnológico, de difícil aprendizagem, que ele vai ser incorporado de uma forma muito difícil, né? A gente precisa criar soluções, vamos dizer, a gente pode até usar uma tecnologia muito avançada, mas o uso tem que ser muito facilitado, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, principalmente aliada ao fogo, quando você, às vezes, não tem pessoas que estão diretamente ligadas ao fogo o ano inteiro, é muito importante que você tenha um ambiente de aprendizado muito rápido, né? E, além disso, a gente tem que começar a avaliar as nossas informações, né, para que a gente saia desse gráfico do lado da esquerda e comece a ir para o lado da direita, que é o quê? Se eu realizo atividades, né, por exemplo, uma linha de defesa, no exemplo no Sesc Pantanal, por exemplo, estamos trabalhando lá, fizemos uma atividade em conjunto, essa informação ela precisa estar vinculada em algum banco de dados que possa ter uma certa interoperabilidade para outros sistemas. Por quê?
porque num outro ano, quando a gente for precisar daquelas informações, elas têm que estar disponíveis, principalmente quando se trata de incêndio florestal, né? E, para falar sobre isso, eu trago a importância do projeto de lei do manejo integrado do fogo, né? Opa, vou voltar uma aqui. Para que os senhores saibam que, na verdade, é um instrumento, é um projeto de lei ainda, né? Está no Senado. São instrumentos da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que trazem em detalhes, que são os planos de manejo integrado do fogo, os programas de brigadas florestais e, principalmente, o CISFogo, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Fogo, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de tecnologia. Tem várias outras coisas, vocês podem abrir lá o projeto de lei. É importante que vocês conheçam esse projeto de lei, né, porque muitas dessas reservas particulares ou outros ambientes vão poder fazer uso ou não do fogo, né, dependendo da situação. E o objetivo central é justamente ser um hub de informações, né? Quer dizer, armazenar, coletar, distribuir, né? Promover estudos, facilitar os estudos, as estatísticas, né? Promover a integração de redes. E aqui é muito importante, Laércio, a iniciativa de vocês, a questão da rede toda, né? Porque isso facilita muito, né, o diálogo. E eu creio que a gente já teve muitas conversas, mas eu acho que a gente vai ter muitas ainda para frente, em função da questão do fogo, né? De como a gente vai preparar, como a gente vai organizar esses dados para que tenha realmente uma integração e que o governo federal saiba aonde estão as coisas e vocês saibam e consigam acessar a tecnologia também que a gente está tentando desenvolver e colocando à frente. Então, eu acho que a gente vai ter muitas horas aí, se Deus permitir, de trabalho pela frente. E uma das coisas importantes é o quê? Dentro do CISFogo são os registros de ocorrência de incêndio. Porque a gente sabe que tem muitas áreas que têm brigadas, né, os trabalhos são feitos, os registros de ocorrência, a gente precisa entender aonde estão sendo feitas essas atividades de combate, né, quais as unidades, as áreas estão fazendo isso. Então, é uma informação muito relevante, importante para todos nós, né? Não só como governo federal, mas para toda a sociedade. Além de tudo, a questão das autorizações de queima controlada, isso é algo bem complexo, difícil de se fazer, porque cada estado tem a sua regulamentação e fazer essa interoperabilidade de dados é alvo dessa política, mas é algo também complexo, mas a gente sabe que a gente vai atender. Além disso, alertas de ocorrência de incêndio, né, e recursos humanos e materiais, quer dizer, se eu sou dono de um RPPN, eu quero treinar uma brigada, quais são as pessoas capacitadas para fazer essa instrução, esse treinamento? Quem são os instrutores, né, onde eles estão? E como é que eu consigo essa informação? Será que eu tenho que ligar para o Alexandre lá no Mato Grosso do Sul para falar com ele, para saber quem são as pessoas, ou isso poderia estar mais facilitado dentro de um sistema, e eu poderia ver quais são as pessoas que estão mais perto de mim para que eu possa fazer esse treinamento, né? Então, o sistema todo está sendo pensado, está sendo desenhado para que realmente facilite, e isso tem uma sobreposição muito grande com as atividades que vocês fazem dentro dessas unidades de conservação ou dessas reservas particulares, né? Além disso, tem toda a informação relacionada a queimas, né, áreas queimadas, quer dizer, estatísticas relacionadas a isso. Bom, e aqui é só para vocês entenderem como está sendo desenhado, quer dizer, existem os CIMANs, que são os Centros Integrados, tá, de monitoramento, na verdade, é uma sala de comando, né, e dentro dessa estrutura, quando existe, por exemplo, algum incêndio florestal dentro de uma RPPN, por exemplo, o ideal é que se acione o CIMAN estadual, que normalmente é coordenado pela SEMAS ou o Corpo de Bombeiro, isso varia muito de local para local. Mas essa informação precisa chegar, né? E se há algo grande evoluindo em um grande evento de incêndio, isso pode subir para o CIMAN nacional, que é o CIMAN, é onde a gente coordena, convido todos. Caso não tenha andado pelo Previfogo, tem uma sala lá em cima, a gente vai ter o prazer de apresentá-los e mostrar a estrutura que a gente tem hoje. Mas isso é o que está sendo desenhado, isso é o que existe hoje, né? E por que ter um sistema, né? Porque hoje, além de tudo que a gente já falou, só me orienta com relação ao tempo aí, Lécio.
2 minutos. 12? Não. Bom, porque hoje em dia você tem tanta informação relacionada a incêndios florestais que, às vezes, é complexo fazer o gerenciamento de tudo isso, né? Então, realmente, a gente precisa informar melhor aqueles que vão tomar decisão. Pode ser o gestor da unidade, pode ser o brigadista que está lá embaixo, né? Então, a gente precisa enviar informações, seja por meio de mapas, de dashboards, de painéis, para que as informações sejam tomadas. E a gente tem... dentro do Cisfogo, aqui no Previfogo, nossa coordenadora Flávia está ali, a gente tem realmente trabalhado com parcerias diversas para que justamente a gente consiga montar um ambiente onde essas informações estejam, e eu conversei com você sobre isso, de que forma, acho que o futuro vai nos reservar esses ambientes para que a gente consiga também colocar os proprietários dessas reservas para acessarem esse material, que está sendo um investimento alto do governo federal, mas é importante que vocês também tenham acesso a isso e que consigam gerenciar as informações e tomar as melhores decisões possíveis. E é por isso que a gente precisa saber onde vocês estão, né, de que forma estão. Aqui é só um exemplo de um painel onde tem várias informações de focos de calor. Então, a gente agrega desde dados do Sensipan, do Plataforma Alarmes. O Google está fazendo alerta agora, a gente está testando algumas coisas. Então, a gente tem trazido várias informações. Aqui é só um exemplo de imagens diárias também, que é algo que a gente está organizando através de aplicações e que eu creio que, num espaço curto de tempo, a gente vai ter essa aplicação pronta, justamente para atender. Eu vou passar meio rápido aqui, que é só a sala de situação do CIMAM, para mostrar para os senhores, mostrando também que a gente, todo dia, quando a gente instala o CIMAM, que é normalmente em agosto, esse ano passado a gente fez 60 reuniões diárias, a gente monitora toda a situação do Brasil de incêndios florestais. Isso é feito aqui, aqui no Previfogo. E a gente monitora também as RPPNs. Então, vem uma estatística para a gente. Aqui vocês podem ver até um alerta de previsão de fogo, que é desenvolvido pelo LASA, onde a gente também acompanha os riscos, os prognósticos de incêndio. Isso está rodando só na bacia do Alto Paraguai, ali em torno ali do Pantanal e um pouco mais, mas a gente quer evoluir para outros produtos que possam também atendê-los de uma forma melhor. E aqui são todas as grandes operações que aconteceram no país, né, no ano de 2023, e vocês podem ver até uma linhazinha ali, onde, né, tem um registro de uma operação, na verdade foram 2 operações, mas o que está marcado é só uma operação relacionada em áreas de RPPN, né? Então, a informação ela precisa circular, né? A informação ela precisa realmente chegar. Isso aqui é um exemplo, desculpa o susto, era só para vocês acordarem, mas falando também sobre ferramentas, né? De que forma outras ferramentas podem ser utilizadas, não só satelitais. Tem muitos proprietários rurais que não conhecem os usos de algumas ferramentas que facilitam muito o combate a incêndio florestal. Esse é apenas um exemplo de um soprador, né? E, finalizando, na verdade, destacar a importância, né, desse evento, destacar também a importância da integração de informações, principalmente relacionadas aos recursos, localização de brigadas, ações de combate, registro de ocorrência de incêndio, planos de manejo integrado do fogo, e alertando, como a colega já comentou, né, o ano, infelizmente, é uma situação das mudanças climáticas que cada vez é mais desafiadora. A gente viu os gráficos ali da sessão passada, da palestra passada, apresentando que a maioria das reservas, se eu não estou enganado, ali são reservas registradas no âmbito do Estado, tem problema com fogo, né? Foi isso que eu fiz uma leitura meio rápida, mas a maioria tem. Não é frequente, mas existe. Então, infelizmente, o que a gente tem notado, principalmente o ano passado, foi um ano de grandes desafios. A gente combateu em muitas áreas que normalmente não aconteciam incêndios florestais, e eu acho relevante trazer a pauta, Laércio, dessas questões relacionadas aos problemas dos incêndios florestais, porque, infelizmente, eles vão... O cenário não é tão otimista, mas, apesar do cenário não ser otimista, na verdade, eventos como esse facilitam o processo de integração, e isso, com certeza, acelera o tempo de resposta para as tomadas de decisão. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, Laurence. Bom, é muito importante, né, o trabalho do Preve Fogo. Interessante também que é uma geração de emprego aí no Brasil afora, viu? Impressionante a quantidade de brigadistas, né, que todos os anos são contratados, gerando renda, né, naquelas comunidades locais lá. Pois é, eu acho isso daí tão interessante. Lá no... A gente tem experiência... Desculpa, estou com... Deixa eu pegar água aqui. Lá na região do Grande Sertão Veredas, historicamente, o Preve Fogo, né, e também o ICMBio contrata os brigadistas, e é um município pequeno lá, Chapada Gaúcha, lá, que é a sede onde fica a sede do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, tem, sei lá, 10 mil habitantes, e ao longo da história, todos os anos, tem uma turma contratada, que varia, né, entre 30 e 50 pessoas, ou seja, é uma quantidade para o município considerável, que gera, né, renda ali, compram, né, faz seus gastos lá na cidade. Então, é realmente muito interessante esse projeto em vários aspectos, incluindo esse da geração de emprego e renda. Bom, eu vou chamar aqui agora o representante da 1,5 Grau, o Osmar Bambini. Por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. É uma honra estar aqui na sede do Preve Fogo, contando um pouco sobre a tecnologia do Pantera e os resultados dos últimos 2 anos do trabalho no Pantanal, né? Então, eu trouxe uma apresentação, assim que ela estiver aí, eu também precisaria do trocador. Está com você? Ah, está aqui. Boa. Deixa eu ver se eu aperto certo. Então é isso, pessoal. A 1,5 Grau ela desenvolve tecnologias para gestão de incêndios florestais e faz análise do impacto. O mundo perde por ano, aí até a gente, sem considerar aí o que aconteceu no Havaí, no Canadá, o ano passado, o mundo perde 50 bilhões de dólares com os prejuízos causados pelos incêndios florestais, e tem estudos que dizem que para prevenir custa 6 vezes menos. E o Brasil queima por ano aí quase 2% do território. Para resolver esse problema, a gente desenvolveu o Pantera. O Pantera é uma plataforma completa para gestão de incêndios, e ela é dividida em módulos de prevenção, detecção, resposta e análise de impacto, que eu vou detalhar rapidamente para vocês. Então, assim como o Laurence mostrou, existem aqui os dados que a gente faz análise de risco. É uma base que podem ser agregados dados, como estava conversando agora com o Luiz. Então, a gente traz alertas diários no telefone dos nossos clientes, que mostram áreas das propriedades que qualquer ignição pode ser crítica. Aqui eu diria que é a cereja do bolo do sistema, que são câmeras de alta resolução instaladas no topo de torres de comunicação. A gente tem feito detecções aí que ultrapassam 30 quilômetros, então a gente tem uma média de detecção de raio de 20 quilômetros, que dá mais de 120 mil hectares. O sistema funciona de dia e de noite, ele identifica as alterações atmosféricas e sinaliza para um operador que está em uma sala de comando, uma dentro do IHP, uma dentro do Sesc Pantanal e uma do Preve Fogo ali em Corumbá também. Também a gente traz um sistema de detecção por satélites. O que a gente faz de diferente é clusterizar esses alertas para que todas essas bolinhas vermelhas que caiam dentro do ciclo sejam um alerta, que não fiquem caindo milhares de alertas para o mesmo fogo, né? A diferença das câmeras para o satélite é o tempo. Então, em casos muito críticos, a gente está falando de uma detecção com câmeras de até 3 minutos dentro desse raio, com um tempo variável de satélite que às vezes é incerto. Então, dependendo do risco e da criticidade do problema, realmente faz uma diferença muito grande,
da eficiência do combate. Outra coisa que a gente trouxe é inserir dados territoriais de vizinhos, de rastreio de frota, tudo que possa acelerar o processo, porque muitas vezes a brigada está a 1 hora da frente de fogo, mas tem um vizinho que tem um trator, então ele pode fazer um acero, ele pode... Então, essa inteligência territorial ajuda muito os nossos clientes. Né? E também a gente trouxe essa nova ferramenta, que ela está sendo cada vez mais aprimorada. A gente vai lançá-la agora em mapa 3D, que é o modelo de propagação de fogo. E isso a gente está fazendo vários testes, o modelo está bem legal, e isso tem feito bastante diferença também para saber para onde esse fogo vai, qual a velocidade que ele vai, e aí sim facilitar uma contrarresposta. Né? Também o que a gente traz daqui da parte do impacto, a gente faz uma análise de uma estimativa de emissões de CO2 por incêndio, traz os dados tanto no mapa quanto no dashboard. A gente agregou agora, recente, também o alerta de desmatamento, é um alerta semanal ainda, mas a gente quer trazer isso para cada vez mais rápido, mais dinâmico, com uma melhor resolução, mas sem subir demais o custo, porque hoje é muito caro um custo de alerta de desmatamento diário. Né? E também no Pantanal, ali, o que a gente fez com o IHP foi uma primeira inserção, né, do rastreio dessa aí, eu acho que é a Guató. Então, todos os 2 anos que ela andou com o colar, esse foi a área que ela percorreu. A gente está falando de mais de 300 quilômetros, Betina, né, mais ou menos. Um pouco menos, né? Mas andou mais ou menos, andou muito ela por ali. E também uma segunda coisa que a gente fez foi integrar as câmeras trap. Isso ainda é um processo manual, mas a gente quer transformar isso num processo automático também. Então, em vez de ficar detectando só a morte, vamos detectar a vida e mandar um alerta. Em vez de ficar triste, a gente fica feliz. Né? E também contando agora, então, um pouco para vocês os resultados do Pantanal em 2022 e 2023 e os aprendizados de lá para cá. Né? Então, todo mundo aqui sabe o que aconteceu em 2020, né? O Sesc Pantanal, mais de 90%, Serra do Amolar, quase 100% queimada, diversos impactos em emissões, biodiversidade, saúde, a economia local, né, que depende do turismo, da pesca, né, e também a degradação do solo, da água, todos os impactos causados, que continuam muito tempo depois que o incêndio acaba. E a partir daí, a gente começou a trabalhar um projeto junto com o Laércio, junto com o Ministério Público e com vários acadêmicos para criar um projeto que, na época, era de 28 torres. A gente implementou 11 com o patrocínio da JBS e em 3 núcleos, no Sesc Pantanal, no Instituto Homem Pantaneiro, e, na época, ainda a Brigada Aliança fazia o Cluster Sul. Isso virou um documentário, virou um primeiro artigo que eu escrevi com o Miguel da estimativa de emissões reduzidas nesse ano, e também o documentário, né, um pouco aqui o paper, um destaque. E também, mas é muito importante mostrar que, em 2021, antes do sistema, toda a articulação territorial, todo o trabalho, né, que o Sesc começou a realizar, que o IHP começou a realizar, que todas as forças locais começaram, já trouxe um resultado muito melhor em 2021, apesar de que a gente não pode comparar 2020, acho que com nada, né, porque foi uma coisa... Mas a gente vê que teve uma redução e o ano retrasado foi muito interessante também, foi um ano que praticamente não teve área queimada na Serra do Amolar. A gente celebrou muito também fatores, vejam só, não é só a tecnologia, são vários fatores, inclusive como o clima estava aquele ano. Mas a gente vê que uma integração entre as pessoas e a tecnologia sempre vai trazer um bom resultado. Né? Então, a gente vê que esse ano foi algo realmente muito maluco que aconteceu no Pantanal. Né? Principalmente a gente vê queimando em novembro, então pegou todo mundo meio assim de calça curta e o negócio foi muito complicado, né? Então a gente vê que tiveram vários pequenos incêndios, mas que realmente tiveram até novembro 2 extremamente críticos, né? Olhando aqui um pouco no início deles, um aconteceu ali em cima entre o hub lá do Sesc Pantanal e a área do IHP, bem pertinho da Dorochê. Né? Então, e a gente fez um comparativo do que queimou dentro das áreas onde tem as câmeras versus uma área de buffer. Então, teve uma queima 20% menor. Então, a gente vê ali na área do Rio Negro algo que foi muito interessante, né? Que você vê aonde o fogo ultrapassou.
né? E também aqui a gente vê assim, bem onde começou o início do fogo, ali do lado, pegou a Durachia de cheio, não teve muito o que ser feito. Mas a gente celebrou que, apesar disso, das 5 RPPNs, apenas uma realmente foi bem afetada, mas as outras passaram ilesas até então. A gente não sabe o que esse incêndio agora de janeiro vai fazer com esse dado, né? E também falando um pouquinho a história aqui da Brigada Alto Pantanal, acho que a Betina vai falar um pouco mais, mas contando assim que o trabalho que esses meninos fazem, eu acho que é um trabalho assim, não existe temporada do fogo, acho que o fogo é o ano inteiro. A gente tem que cuidar do fogo desde a chuva. E o trabalho que eles fazem de reflorestamento, cuidado, eles têm uma atividade econômica que envolve o turismo, que envolve a segurança local, que envolve o reflorestamento e também o combate de incêndios. E com muito... Nessa época, né, que eles estavam trabalhando com 6 pessoas, a gente veio também pegando aqui um ano extremamente crítico, acima da média do Pantanal. Esses meninos, eles conseguiram... aqui é bem interessante esse mapa que mostra o fogo, né, que veio que nem um furacão, teve aquela nuvem de fumaça gigante que invadiu o Amolar, mas você vê que o fogo ele não entrou nas áreas principais de atividade da brigada e das comunidades, né? Ficou muito ali na borda, mas foi uma vitória, assim. A gente todo dia acordava desesperado, falava com o Laurence, meu Deus do céu, onde que a gente vai parar? E assim, né, sofrendo, vendo quando a chuva ia chegar, e sempre um desespero. Mas no final, agora os meninos estão lá de novo, né, totalmente maluco e atípico, mas é isso, e a gente fica feliz que mostra que um trabalho também bem feito de resiliência durante o ano traz um resultado muito positivo. Né? Isso aqui é uma detecção que eu trouxe para ilustrar, foi a mais de 30 quilômetros da Torre do Amolar. E falando um pouquinho aqui, né, a Cris vai falar bem mais, mas eu destaco esse trabalho, né, que já foi falado várias vezes aqui, do manejo, do cuidado da área, que traz um resultado assim, muito interessante. Né, você vê 2020 o estrago, mas os anos seguintes uma redução muito grande, e é muito interessante ver que o fogo passou que nem um furacão, mas o SESC passou ileso, a gente não conseguiu identificar nenhum foco dentro da área do parque. Então isso também não é só a tecnologia, ou a câmera, ou a detecção, mas um trabalho anual de resiliência no território, de inteligência territorial. Né, também uma detecção bonita lá do SESC para ilustrar. E o trabalho com o Preve Fogo, que começou em 2023, um convênio de colaboração, com a saída da Brigada Aliança, o Preve Fogo assumiu o Cluster Sul, também com uma política bem interessante, renovada esse ano, o ano passado, equipando, trabalhando, trazendo pessoas, e também com um resultado assim, muito interessante. A gente vê que também Rio Negro não teve muito o que fazer, pelo que a gente ouve, foi um fogo criminoso em uma fazenda que eu não vou citar o nome, que avançou rapidamente, mas é muito interessante ver que na região onde estavam as câmeras também, onde tem ali a terra indígena Taunay, o fogo não chegou de maneira crítica. Então, também, para a gente, é um bom comparativo que ajuda a gente a entender também esses mecanismos. Né? E também uma detecção bonita de lá. Bom, então, falando um pouco dos resultados, a gente continua com as 11 torres, né? Com a entrada do Preve Fogo também, áreas indígenas passaram a não só ser monitoradas, mas também atendidas, porque antes a gente monitorava, mas a Brigada Aliança não fazia a entrada no local. Né? E a gente percebe que teve um resultado bom nas 5 RPPNs do território. Né? O projeto acabei apresentando ele em vários países, em vários painéis, foi muito legal levar essa história para o mundo. E também a gente tem o plano de expansão que está sendo trabalhado junto com o Coronel Rabelo, que é fechar essa dorsal do fogo no Pantanal e trazer outros elementos além do fogo, né? Que a gente enxerga também que fazem parte dessa inteligência de multicamada. Né? Se o satélite não pega, tem a câmera, se a câmera quebra, tem o satélite, se não tem o satélite, tem o sensor, não temos apego à tecnologia, a gente tem apego a resolver o problema sistêmico, e o que tiver de melhor de tecnologia a gente vai implantar. Mas o que a gente entendeu é que realmente é essa visão integrada, multissetorial, que resolve o problema dos incêndios. Vide aí Portugal, a Agência
de manejo de fogo, que também está conseguindo resultados muito bons com essa visão integrada nacional de combate, né? Então, é isso. A gente entende que no centro do Abrace o Pantanal estão as comunidades como principal ponto, é girar uma atividade econômica a partir do sistema. Então, pessoas que vão monitorar, pessoas que vão resolver problemas logísticos, uma câmera que dá problema. Ou seja, o que a gente pode gerar também de pontos de trabalho dentro dessas áreas, né? Falando também que a gente está expandindo o projeto para algumas áreas da Amazônia, áreas produtivas, áreas de projeto de carbono. A gente já está lá com 4,5 milhões de hectares na Amazônia. Hoje, no Brasil, a gente monitora 18 milhões de hectares. Esse é o nosso time, né? Somos uma empresa B, temos já desenvolvimento nos Estados Unidos, Índia e Portugal, 46 pessoas aqui no Brasil. Né? E algumas das instituições e ratings e verificações que a gente participa, a gente leva bem a sério essa parte da nossa própria governança e tudo mais. E fica aí o meu contato, o QR Code dá 1,5 grau do site, e eu estou à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado, Osmar. Bom, deu legal. Dando continuidade aqui, então, nós vamos assistir a apresentação da Betina. Ela vai falar sobre a Brigada Alto Pantanal. Betina Kellerman. Boa tarde a todos. Eu sou a Betina Kellerman, eu sou secretária executiva do Instituto Homem Pantaneiro. E vocês devem estar se perguntando, né, onde está Rabelo, porque era para ele estar aqui hoje, representando a instituição e falando, né, sobre a Brigada Alto Pantanal. Mas, por motivos diversos, ele acabou tendo que ficar em Corumbá, e um deles foi justamente a questão do fogo, né? O fogo voltou para a Serra do Amolar, para o entorno, e começou a entrar nas RPPNs. Então, a gente achou estrategicamente que era melhor ele estar em Corumbá, por isso que eu vim representá-lo. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e cumprimentar, né, toda a iniciativa de festejar o Dia Nacional das RPPNs com esse congresso hoje. Agradecer também e cumprimentar os organizadores, né, a Funatura e todas as outras organizações, e, em especial, ao Laércio, né, esse desbravador e caçador de RPPNs, e também a todos os RPPnistas que, de uma forma, acabam abrindo mão, né, do seu desejo privado em prol, né, de um legado aí para o futuro. Para começar a falar da história do Instituto, desses 22 anos de trabalho e também do local onde a gente está inserido, eu vou começar passando um vídeo bem rapidinho, tá, Laércio? O homem pantaneiro nos inspirou com a sua história e respeito à natureza. Nos ensinou sobre ciclos, amores e dores desse território. Nos mostrou a importância das nascentes e da proteção das espécies que equilibram, encantam e mostram caminhos. Nos envolveu em seus causos e nos permeou de memórias. Hoje, nós somos fonte, somos inspiração, somos diálogo, somos ação. Respeito e fortaleza. Nós somos produtores de natureza. Bem, então, ao longo desses 22 anos de atuação, o Instituto ele foi identificando dores, demandas sociais e ambientais. E, a partir daí, nós criamos estratégias práticas, né, distribuídas nesses programas de longo prazo. E hoje a gente tem uma atuação bem ampla dentro do Estado, né, que vai do Planalto à planície. Mas o nosso coração mesmo está na rede Amolar, e é o local também onde a Brigada Alto Pantanal atua.
E onde fica, então, a rede amolar, né? Ela fica na região do Alto Pantanal. O Alto Pantanal é essa região entre... Opa! Ele tem um delay. Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e bem na fronteira com a Bolívia, e é onde fica a rede amolar. Então, é essa área... Eu vou chegar mais perto aqui, porque esse pointer está um pouco atrasado. Então, a rede amolar ela fica aqui nessa região. Ela é formada por reservas privadas e propriedades privadas, e ela foi criada em 2008 com o objetivo de aumentar a área de proteção ao redor do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. É importante frisar, desculpa, gente, estou mudando toda a logística. É importante frisar que a rede amolar ela fica numa área muito remota do Pantanal. Se vocês verem, Corumbá está aqui embaixo do mapa. E o único acesso para a rede amolar é por embarcação ou pequenas aeronaves. A gente não tem estradas. São 200 quilômetros de Corumbá até a Fazenda Curizal, aqui, por exemplo, e isso dá em torno de 6 horas de lancha rápida. Então, qualquer logística, qualquer operação, ela é bem complexa e já por si só já é um desafio. Eu esqueci de passar essa parte. Mas a gente teve um ponto de virada ao longo da nossa história, né? Em 2020, como já foi mencionado antes, a gente teve o pior incêndio do Pantanal, né? Mais de 4 milhões de hectares foram queimados. Só na rede amolar, né, 97% da rede amolar foi atingida pelo fogo. O fogo veio pelo Mato Grosso e foi arrasando toda a rede amolar. E, por conta justamente da gente entender, conhecer a logística e como realizar uma operação na rede, a gente virou um ponto de referência nesse momento, né? Então, a gente deu apoio a todos os outros parceiros, né? O Preve Fogo, o Corpo de Bombeiros, outras brigadas que vieram nos apoiar e tantos voluntários. E a gente, a partir daí, então, começou a implementar uma nova estratégia, que foi a criação da Brigada Alto Pantanal. Então, a Brigada Alto Pantanal ela é composta hoje por esses 6 brigadistas, né? O Manuel, o Joilson, o Cosme, o Idno, o João e o Arilson, todos eles pantaneiros, comprometidos e totalmente dedicados, como o Osmar já falou bem, né? Dedicados a proteger, a trabalhar com prevenção e combate na Serra do Amolar. E desde 2020, né, o ano de 2021, 22 e 23, nós tivemos bons resultados. É claro que a gente não consegue trabalhar sozinho. É uma área muito grande, né? A rede amolar forma mais de 300 mil hectares. Então, a gente trabalha de uma forma cooperativa com o Corpo de Bombeiros, com outras brigadas e com o Preve Fogo. A gente tem 3 bases na Serra do Amolar, onde a gente também recebe esses parceiros para atuar junto. Falando um pouquinho das atividades. Então, nós trabalhamos com a prevenção durante o ano inteiro. A Brigada Alto Pantanal foi a primeira brigada permanente do Pantanal. Então, durante o ano inteiro, todos os meses, eles estão atuando. E, claro, quando há necessidade, a gente também atua no combate. Uma outra iniciativa, um outro trabalho muito importante para ser realizado na região da rede amolar é o trabalho de educação ambiental. A conscientização ela tem que ser permanente, né? Hoje, o fogo que está acontecendo na Serra do Amolar, ela justamente foi por conta de um proprietário vizinho que foi lá, resolveu queimar, né, fazer um pequeno fogo, que a princípio estava controlado, e acabou perdendo o controle. Então, essa conscientização não pode ser única, né, uma coisa pontual, ela tem que ser constante. Isso acontece tanto com os adultos, com os proprietários, também nas escolas ribeirinhas, e, além disso, em 2021, a gente também treinou uma brigada feminina, porque, a exemplo de 2020, né, enquanto os homens estavam no trabalho, estavam fora de suas casas, o fogo, muitas vezes, e algumas vezes, chegou nas casas. Então, as mulheres precisavam saber o que fazer e, principalmente, o que não fazer nesse momento. E, por conta dessa atuação, né, permanente, né, durante o ano inteiro, na Serra do Amolar, os nossos brigadistas eles têm contatos com outras equipes do EHP, né, com equipes multidisciplinares. E isso acabou evoluindo eles a uma brigada ambiental. Então, hoje, eles também auxiliam no monitoramento ambiental da fauna, eles trabalham num projeto de restauração ecológica, inclusive apoiado, né, pelo GEF Terrestre, onde a gente está recuperando 30 hectares de áreas afetadas pelo fogo em 2020. Então, hoje, a gente tem orgulho de chamar eles de uma brigada ambiental também. E a gente, né, já teve uma fala maravilhosa do Osmar, mas o que veio como cereja do bolo para todas essas estratégias de prevenção e combate a incêndio foi a tecnologia.
Então, esse sistema, hoje, ele fica no escritório do IHP, né, essa sala de monitoramento. E ele nos trouxe, como o Osmar muito bem falou, um tempo-resposta muito mais rápido. Então, em 3 minutos, a gente tem um sinal, um alerta, né? Os nossos técnicos conseguem identificar onde que está pegando fogo, se for num vizinho, já informar esse proprietário, se for dentro das nossas bases, né? Já fazer esse pronto combate. E, além disso, também informar os parceiros, Preve Fogo, Corpo de Bombeiros, para ver quem que consegue nos apoiar, caso seja necessário, quem que consegue chegar primeiro. E para falar um pouquinho, finalizando, falar um pouquinho dos desafios, né? Com relação às mudanças climáticas, pelo histórico do Pantanal, a época mais crítica era entre agosto e novembro. Mas, a exemplo de 2020, né, a gente teve fogo de janeiro a dezembro. E é o que está acontecendo hoje de novo, né? Então, a gente está com essa imagem... Opa! Essa imagem é dessa semana, né, do fogo que está acontecendo na Serra do Amolar. Então, era um período que, normalmente, a gente já estaria com muitas chuvas. Então, por mais que, de repente, um fogo até começasse, né, no dia seguinte já caiu uma chuva e já apagava. E não é mais essa situação, né? E a tendência é que isso só piore e permaneça. Então, isso evidencia, novamente, a necessidade da gente ter brigadas permanentes, né? A necessidade da gente ter equipamentos prontos, helicópteros, aeronaves, nas cidades mais próximas de satélite, para conseguir justamente fazer esse combate mais efetivo nessas épocas que eram ditas como não críticas. Além disso, a própria logística, né, as estratégias de combate a incêndio no Pantanal, elas, de um modo geral, elas têm uma logística complexa. Né, como eu falei, na Serra do Amolar, isso parece que se eleva a 10, por conta de não ter acesso por estradas. Então, e muitas vezes, mesmo que a gente detecte um fogo, consiga chegar 6 horas depois, né, com as embarcações, o fogo não está na beira do rio. Às vezes ele está do outro lado da morraria, que a gente não consegue, a gente tem que pegar ainda uma trilha. Então, isso tudo acaba dificultando muito o nosso trabalho e também leva mais horas para a gente conseguir fazer o combate. Então, mais uma vez, mostra a necessidade da gente ter aeronaves e talvez uma estrutura mais preparada nas cidades, né, que possam prestar esse apoio. E eu acho que um outro problema de qualquer projeto relacionado ao meio ambiente é a sustentabilidade da brigada. Ela foi criada através de doações em 2020, e, a partir daí, a gente vive uma eterna correria de captação de recursos para poder manter a brigada. E, quando eu digo manter a brigada, não é só manter os brigadistas, né, o salário dos brigadistas, mas também a manutenção dos equipamentos. Os equipamentos de combate, quando são usados, eles são usados de uma forma muito intensa. Então, há um desgaste muito grande. Eles têm que ser renovados a cada 6 meses, a cada 1 ano. Sem falar nas embarcações, que também são usadas exaustivamente. Então, é um volume de recurso muito grande que a gente tem que manter para poder fazer com que eles consigam continuar o seu trabalho. Mas eu não quero terminar a apresentação só falando de coisa ruim. Eu acho que os desafios são vários, né, como já foram mencionados nas falas anteriores, mas o que não falta para a Brigada Alto Pantanal e para os nossos parceiros é paixão. E a paixão move, faz com que a gente queira continuar, faz com que a gente queira continuar trabalhando e protegendo esse patrimônio natural da humanidade. Obrigada. Obrigado, Betina. Muito bom essa apresentação e esse trabalho todo que vocês desenvolvem lá, pelo IHP. Bom, agora a gente vai chamar a Cristina Cuiabalha, mas antes eu queria falar brevemente, viu, Cristina? Que a RPPN Sesc Pantanal é uma RPPN a maior do Brasil, né? E que teve uma participação da Maria Tereza, que hoje esteve aqui, né? Desde o seu princípio, ela assessorando a direção do Sesc Nacional. Então, com todo o conhecimento dela sobre, né, a criação de unidade de conservação e tudo, ajudou, né, deu uma ajuda bacana no início para a criação da RPPN. Então, para a Funatura é muito interessante. E também o Paulo Antas, que teve durante muitos anos fazendo pesquisa, né, Paulo, sobre a arara azul, né?
e que também acrescentou informações muito interessantes lá para a RPPN. E a RPPN de Sesc Pantanal é um exemplo, viu, gente? Não só de RPPN, mas também de uma unidade de conservação, a gestão de unidade de conservação no Brasil. Acho que todo chefe de unidade de conservação no Brasil tem, vamos dizer assim, aquela inveja positiva da estrutura que tem a RPPN do Sesc. São funcionários muito capacitados, é uma equipe muito profissional, várias pessoas, guardas parques, todo ano contrata uma equipe grande de brigadistas e também uma estrutura muito boa de postos, né, de vigilância, postos ambientais, que eles chamam, e toda uma estrutura também de equipamentos, enfim, é realmente aquilo que um gestor de unidade de conservação desejaria para um parque nacional. É difícil até um parque nacional ter estrutura que a RPPN do Sesc tem. Então, toda vez que eu vou lá, eu fico pensando, pô, se isso, no Brasil todas as unidades de conservação tivesse isso, seria outra história, né? Mas a gente tem aí a RPPN, muito bem dirigida, né, pela equipe lá do Sesc Pantanal, e a gente teve a oportunidade de apresentar um projeto em parceria, né, Funatura com a RPPN, para o Fumbio, concorrendo lá no edital do GF Terrestre, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente, tem apoio de outros parceiros, né? Então, é um projeto que está acabando agora, mas teve um resultado muito bacana, porque a gente trabalhou em duas frentes, como eu falei, né? Parte de recuperação de áreas, um projeto piloto de recuperação de 30 hectares em função dos incêndios de 2020, né? E que agora, né, teve essa parte, né, de recuperação de 30 hectares, mas a outra frente também foi a parte de fogo, né, de prevenção e combate ao incêndio. Nessa parte, o projeto pôde ajudar na proteção da reserva, tanto conseguimos adquirir uma quantidade boa de material para ajudar lá, né, na reconstrução da cerca de um dos limites da RPPN, e vai ser muito importante isso, porque está problema de gado, entrando gado na reserva, e também a implantação de poços tubulares profundos, porque durante o fogo, né, de 2020, uma das questões, por incrível que pareça, era a obtenção de água. Então, o pessoal do SESC falou, a gente precisa de ter captação de água fácil se houver um outro incêndio, né, em proporções grandes aqui na reserva. Então, foram escolhidos 2 pontos estratégicos da reserva e foi feito esses 2 poços. E, além disso, a gente também proporcionou a elaboração do PMIF, do Plano de Manejo Integrado do Fogo, que talvez seja a primeira RPPN que tenha um plano de manejo integrado de fogo, e que também, como eu falei, obedeceu aí o roteiro metodológico do ICMBio para a Unidade de Conservação Federal. Então, eu chamaria a Cristina Cuiabalha para fazer a apresentação. Cristina. Posso ficar aqui um pouquinho na frente, para eu conseguir olhar ali? Bom, obrigada, César. Boa tarde, mais uma vez. Um prazer estar aqui. Obrigada à Funatura pelo convite. Muito bom reencontrar aí os companheiros desse movimento já há tantos anos, né? E uma grande felicidade encontrar a Marc e Maria Tereza Jorge Pado aqui, que são realmente grandes entusiastas que lá, quase 30 anos atrás, eles ajudaram no processo de criação da RPPN, e logo em seguida Paulo Antas, que iniciou um trabalho de longa duração, de mais de 15 anos, com a arara azul, mas também com as aves de praia. E com esse trabalho do Paulo Antas, a gente também trouxe um reconhecimento da RPPN Sesc Pantanal na Convenção de Ramsar. Então, a RPPN é um sítio Ramsar desde 2003, e o sítio Ramsar são áreas úmidas de importância internacional, e, por meio das pesquisas, a gente identificou o quanto a RPPN é um território importante para as aves migratórias.
Então, naquela época, foram anilhadas várias aves de praia, que até hoje a gente recebe notícia de que as aves que foram anilhadas na RPPN foram encontradas na Argentina, no Rio Grande do Sul. Então, esse é no Porto Jofre, né, esses dias, uma ave que foi anilhada há quase 10 anos, né, ela foi encontrada no Porto Jofre. Então, isso é motivo assim, né, de muita... É muito gratificante, né, porque a gente que trabalha com a questão socioambiental, né, a gente que está aí nessa luta tão árdua, então esses resultados são prêmios para a gente, né, assim, que se empenha tanto. Então, estou muito feliz de estar aqui e falando pelo SESC Pantanal, a instituição que eu atuo lá há quase 20 anos, por 10 anos atuei como gerente da RPPN e há 2 anos como gerente geral. Então, acho que a nossa turma está acompanhando aqui a transmissão, recebi ali alguns recados. E quero saudar também todos os RPPnistas, todas as RPPNs nesse dia de hoje. Parabéns pela dedicação, pela resistência e seguimos juntos aí nesse trabalho. Bom, vou tentar ser breve, até porque Osmar, César já falaram um pouco do que tem aqui, mas vamos lá. Só para situar um pouco também, o SESC está no Pantanal há quase 30 anos, por meio do SESC Pantanal. É muito inspirado pela Eco 92, então foi a entrada da questão socioambiental na agenda do SESC, que é uma entidade que está presente no Brasil todo há quase 80 anos. Por ser um ambiente que demandava alguma iniciativa efetiva de conservação. Então, o SESC viu uma grande oportunidade de conservação da natureza, criando uma RPPN em 1997. Pela grande abundância, principalmente de fauna, né, da grande fauna no Brasil, e espécies com grau de ameaça à extinção muito severo, né, muito relevante, mas também pela grande vulnerabilidade, né? Então, é um ambiente, ao mesmo tempo, muito rico em biodiversidade, mas também muito severo aí com relação à sua vulnerabilidade, às ameaças, como os incêndios florestais, a caça, a pesca predatória e muitos outros, né? E é um ambiente que também tem uma cultura, né, muito genuína ainda presente, porque os povos originários do que hoje a gente chama de Pantanal, que inicialmente foi chamado de Laguna de los Charayés, né, pelos primeiros colonizadores espanhóis, era uma área que tinham ali muitos povos indígenas e muito valentes, que eles resistiram às guerras dos colonizadores por quase 200 anos, porque era tamanho o domínio de estar e de viver naquele ambiente tão dinâmico, seco, cheio de extremos, né, que os colonizadores tiveram muito trabalho para conseguir se instalar, mas se instalaram, né, e dizimaram boa parte desses povos. Mas, por conta dessa valentia desses povos originários lá, hoje a gente ainda encontra vestígios dessa cultura tão legítima pantaneira, né? E o seu Dito Verde, não sei quem já foi ao SESC Pantanal, ali o Porto Cercado, é o único morador da RPPN, o seu Dito Verde, que é uma figura quase folclórica, que vive ali, que recebe também os visitantes, os turistas, ele adora receber as pessoas. E ele vive ali. As pessoas, às vezes, perguntam para a gente se ele é um ator. Tem gente que acha que a gente encena aquilo tudo, que aquilo tudo é meio fake. E não é. É uma pessoa que vive na beira do rio Cuiabá, que pesca todo dia às 4h30 da manhã a sua piranha, para fazer o caldo de piranha no fogão, a lenha dele. E, assim, ele vive lá e vive muito feliz, né? Apesar de todas essas dificuldades. E ali está o Wellington, que é o nosso monitor ambiental, que leva os hóspedes para lá. Vou pular aqui, porque o SESC, né, é uma instituição aí que está presente no Brasil todo, que tem uma clientela prioritária, que é o trabalhador do comércio e sua família, e o SESC existe para oferecer serviço social para esse trabalhador do comércio nas áreas da saúde, da cultura, da lazer e da assistência. E está presente no Brasil todo, com departamentos regionais em cada estado, mas o Polo Socioambiental SESC Pantanal é uma iniciativa do sistema CNC SESC Senac. Então, é o SESC nacional que
criou esse polo como uma referência socioambiental para os SESCs no Brasil todo, no campo socioambiental, desde 1996. O SESC Pantanal é de 96 e 97 foi o primeiro reconhecimento da RPPN. E são 4 os nossos pilares aí de atuação, né? A conservação colaborativa da biodiversidade, o desenvolvimento comunitário, a educação ambiental e o turismo. Aqui são os municípios onde a gente atua, no estado de Mato Grosso, né, que tem um departamento regional que atua no estado todo, né, mas o Polo Socioambiental SESC Pantanal está restrito aos municípios de Poconé, Barão de Melgaço, Várzea Grande e Rosário Oeste, que é onde nasce o rio que banha ali a RPPN em 80 quilômetros. O polo são essas 9 unidades. Às vezes a gente acha que o SESC Pantanal é só a RPPN ou é só o hotel, mas, na realidade, é um conjunto de unidades que o SESC, né, pelas quais o SESC atua lá. Nós temos, em Cuiabá, a base administrativa, na verdade, em Várzea Grande, que é um município colado ali com Cuiabá, onde concentram todas as nossas áreas operacionais. Em frente tem um shopping, onde temos o nosso setor de reservas, que é o ponto de encontro. O SESC Poconé, que é um equipamento para o desenvolvimento social de Poconé. Nós temos um complexo educacional, que é a Escola SESC Pantanal, com 600 alunos, da educação infantil ao Fundamental 2. O Parque SESC Baía das Pedras, que fica próximo do Hotel SESC Porto Cercado, onde a gente tem um trabalho de educação ambiental, turismo, com escolas e tudo mais. A RPPN, o Recanto, que é uma marina que dá apoio ao hotel e à RPPN. E, mais recente, nós criamos o Parque SESC Serra Azul, que não está no Pantanal, está no Cerrado, mas numa área muito estratégica para a conservação do Pantanal, que são as áreas de nascentes dos rios que chegam ao Pantanal e que é uma área já bastante fragmentada, né? A área de Cerrado, ali nessa região do Parque SESC Serra Azul, e a nossa unidade é praticamente um refúgio. Em volta, a gente já tem todo um cenário de degradação, né? E é uma área que tem ali cavernas, sítios arqueológicos, cachoeiras, e uma área muito importante para o turismo também na região. Mas, trazendo um recorte mais para a RPPN, porque eu não vou ter tempo, vai me controlando aí o tempo. Ela foi criada em 97, ela está localizada no município de Barão de Melgaço, é a maior reserva privada do Brasil. A RPPN, com o título de RPPN, são 87 mil hectares, e esses outros 28 mil hectares em fase de reconhecimento, mas como é uma área contínua, né, a gente, no nosso plano de manejo, todas as nossas ações, a gente abrange uma área de 108 mil hectares. Aqui está o mapa, né, da reserva. A gente faz fronteira com a terra indígena Pirigara, dos Bororos, né, dos grupos dos Bororos. Ali mais ao sul tem uma outra terra indígena também, que é a Baía dos Guatós. E, em volta, tanto comunidades rurais quanto fazendas também de pecuária. Então, ela vai do rio Cuiabá, vou tentar localizar aqui no laser, ela vai do rio Cuiabá ao rio São Lourenço. E aqui o rio Cuiabá ele divide os municípios de Poconé, cadê a bolinha? Poconé e Barão de Melgaço, do outro lado. E as nossas ações específicas na RPPN é a pesquisa científica, o turismo, o monitoramento ambiental. E, na pesquisa, são mais de 70 projetos ao longo desses quase 30 anos, mais de 170 publicações científicas, teses, artigos, dissertações, 200 pesquisadores envolvidos nesses trabalhos e mais de 60 instituições parceiras, tanto do Brasil quanto fora. Esse daí da foto, o que está deitado, é o NIT, que tem três elementos. O NIT, Kari, foi uma onça que ela foi capturada, né, para estudos com a sua área de vida, enfim, instalação do colar, coleta de material biológico, e ela ficou sendo monitorada por 9 meses pelo Museu Nacional, que é uma instituição que está presente também em parceria com a gente já há bastante tempo. E não vou entrar muito no cenário do NIT, mas paralelo no contexto dessa pesquisa com o Museu Nacional, nós temos as armadilhas fotográficas, que faz aí uma série de registros dentro da RPPN e que são subsídios não só para pesquisa, mas também para o nosso manejo e gestão da unidade.
Trazendo um recorte do incêndio, que é o foco aqui da nossa mesa, trouxe aqui uma linha do tempo bem genérica, assim, da questão do fogo na RPPN Sesc Pantanal. Lá em 1998, um ano depois da criação da reserva, nós tivemos o nosso primeiro programa de prevenção e combate a incêndio, que ele fazia parte, né, do nosso plano de manejo. Então, ali em 98, já se desenhou essa primeira estratégia de prevenção e combate para a RPPN. Nos anos 2000, foi contratada a primeira brigada, que eram 30 brigadistas, todos eles da comunidade, comunidades do entorno, que atuavam na RPPN, mas em 99 a gente já tinha brigadistas, um número menor, que atuavam lá temporariamente, e em 2000, então, com essa primeira brigada, a gente fez a primeira capacitação com esses brigadistas. Em 2005, são só alguns marcos assim desse trabalho, né? Nós tivemos um projeto de socioambiental muito importante com o entorno, que foi um projeto de apicultura, viu o mel aqui em cima. Lembrei do projeto Colmeia, projeto Colmeia também. E esse trabalho ele foi determinante porque ele nos ajudou muito a diminuir os incêndios que vinham das comunidades, que iam atrás das colmeias na mata, usando fogo. Então, muitos incêndios iniciavam dessa prática. Em 2005, com o projeto Colmeia, que produziu mais de 4 toneladas de mel, e com as boas práticas, né, no manejo das colmeias, a gente conseguiu, então, reduzir drasticamente os incêndios na divisa norte, onde essa atividade se concentra até hoje. Em 2018, nós começamos os primeiros estudos de manejo integrado do fogo. Então, a gente sai de uma perspectiva de fogo zero para uma perspectiva de uso do fogo, né, uso adequado do fogo, inicialmente para conservação e, de forma secundária, para prevenção de incêndio, né? Então, é o uso do fogo bom, o fogo que favorece as áreas para aquelas espécies que se beneficiam de áreas mais abertas, né? 2020, um grande incêndio que todos acompanharam. Em 2021, as primeiras queimas prescritas. E 2023, o nosso plano de manejo integrado do fogo, como já foi falado, né, que está dentro do roteiro estabelecido pelo ICMBio em 2022 e que a gente já está aguardando a primeira autorização do ICMBio para as queimas para 2023, 2024. E aqui um recorte também de 2020, eu vou passar rapidinho, por conta do tempo, né, mas foi esse cenário que a gente teve de 4 milhões de hectares. Dentro da RPPN, a gente teve praticamente ela toda incendiada. Aqui, a Operação Pantanal, que ficou baseada no Sesc Pantanal, com essas 10 agências, eram 200 militares por dia que ficaram hospedados no hotel do Sesc Pantanal, que estava fechado na pandemia. Então, essa operação durou 80 dias. Foi uma operação de guerra, né, em que muitas forças foram mobilizadas, mas os incêndios foram controlados basicamente com as primeiras chuvas em outubro ou novembro, porque os incêndios tomaram uma proporção incontrolável. Mas o nosso trabalho, né, específico do Sesc Pantanal teve apesar do sentimento de derrota, né, que foi ver a RPPN quase 100% incendiada, quando a gente iniciou os trabalhos logo após o grande incêndio, no dia seguinte, a gente começou a detectar muitos animais vivos e a gente, depois, com os estudos ao longo daquele mês, a gente identificou que o incêndio dentro da reserva foi 6 vezes mais lento do que fora. Então, isso deu chance para os animais terem para onde fugir sem se queimar. Então, a gente não teve resgate de bicho queimado dentro da RPPN, como, infelizmente, teve em outros locais no Pantanal. E a gente, pelo contrário, a gente recebeu esses animais vindos de outras áreas do Pantanal para cuidar, ajudar a cuidar nas áreas que a gente tinha e tem, e 2 deles estão até hoje com a gente também. Então, essa foi a nossa estrutura, e geralmente é com essa estrutura que a gente trabalha, de janeiro a janeiro, né, com exceção dos brigadistas, que são 30 brigadistas por 6 meses, de julho a janeiro, agosto a janeiro, e cerca de 280 quilômetros de aceros que a gente mantém todo ano, antes de começar a estação seca. No mês de julho, a gente prepara todos esses aceros. Esse foi o mapa da cicatriz do fogo, né? A RPPN, então, ficou só com aquelas áreas aqui,
que são mais úmidas, não está me obedecendo a bolinha aqui, mas aquelas áreas ali que estão fora do polígono de queima, né? Deixa eu chegar aqui perto. Falaram que não era para passar aqui na frente por causa da câmera, mas só essas áreas que não tiveram uma queima muito intensa, mas toda a área da RPPN incendiou, e esse incêndio ele veio apenas de 2 pontos. Ele iniciou em dois lugares e incendiou a reserva quase inteira. E aí veio todo o trabalho, né, de emergencial de apoio à fauna, com esses grandes parceiros, que sem eles a gente também não consegue avançar, incluindo 30 pesquisadores voluntários do Grupo de Estudos em Vida Silvestre, que foram grandes guerreiros também. Recebemos 165 coxos, instalamos esses coxos, colocamos água todos os dias com caminhão-pipa para os animais, distribuímos mais de 30 toneladas de alimentos que nós recebemos com doação também, resgate de fauna no entorno da RPPN também, e 31 pontos monitorados com armadilha fotográfica. Cada S era um coxo, que a gente colocava água todos os dias. E cada pontinho desse aqui era ali, na armadilha fotográfica, conforme está ali na legenda. E aqui alguns desses registros, né? Aqui a gente tem esse cervo e ali a jaguatirica, na outra ponta, compartilhando o mesmo coxo. Tamanha era a sede, a fome também, né? E os coxos tinham essas palhas para os animais pequenos terem acesso à água sem se afogar. Então, eles conseguiam entrar e sair do coxo sem se afogar. E os alimentos, a gente, inicialmente, durante 2 meses, a gente distribuiu só frutas e alguns legumes, mas a gente viu que o score corporal dos animais não mudava, eles estavam emagrecendo mesmo com as frutas. Aí a gente inseriu os ovos na dieta, e isso ajudou muito para que eles conseguissem se manter até as primeiras chuvas com os primeiros capins, enfim. Aí o lobo-guará comendo um ovo. Arara azul também bebendo água. Eu vou passar, gente, não vou conseguir, meu tempo já acabou. Aqui os voluntários que fizeram o diagnóstico do impacto do fogo na fauna, eles fizeram uma grade de amostra na reserva inteira, eles ficaram 40 dias percorrendo, contando carcaças. E com as pesquisas que a gente tem desde a criação da RPPN, a gente tem os mapas de ocorrência das espécies, e então, com o mapa da severidade do fogo, a gente consegue fazer, né, uma sobreposição para analisar o impacto em cada grupo de espécie dos animais. Então, aqui, por exemplo, do cervo do Pantanal, em 2017, no mesmo período, o mapa de ocorrência coincide muito com as áreas severamente impactadas pelo fogo. E aí a gente consegue fazer algumas estimativas de mortalidade. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, mas tem várias espécies com a estimativa. O macaco prego, por exemplo, a estimativa só dessa espécie foram quase 10 mil indivíduos que morreram só na RPPN. E os animais que a gente recebeu de outros lugares, né, que nós tínhamos alguns recintos lá na verdade, no Parque Baía das Pedras, não dentro da RPPN, que eles estavam inativos, e aí eram tantos bichos nessa situação que eles não tinham para onde mandar mais, a SEMA, o IBAMA, e a gente aceitou receber, e essa é a jabuticaba, é uma anta que perdeu os pais no incêndio, chegou toda queimada, ela fugiu, mas uma outra anta filhotinha igual ela chegou na mesma situação, que é o Tião, e ele está até hoje com a gente, mas ele não volta mais para a natureza, porque ele ficou com uma deformidade grave nos cascos, e ele manca, então ele vai ficar para sempre em cativeiro, infelizmente, né? E aqui é uma outra anta adulta que não resistiu. Ela recebeu todos os cuidados das equipes, mas não resistiu às queimaduras. Depois dos incêndios e depois dessas ações emergenciais, várias outras ações, né? Aqui a nossa área de monitoramento, cada pontinha é uma câmera fotográfica, são 165 câmeras TREP, e cada minhoquinha amarela são as nossas trilhas de acesso às câmeras. É a maior rede que a gente tem notícia assim, de monitoramento ambiental, e gera um banco de dados monstruoso que a gente não está dando conta, lógico, né? São mais de 200 mil vídeos, mas que, em algum dia, se alguém quiser, está lá o dado, né? Ele existe, a gente não perdeu. Então, é um trabalho bem importante assim, para a gente,
com o apoio do Museu Nacional, que faz esse primeiro filtro e organiza esse banco de dados para a gente. Aqui, ilustrando um pouco o que o Osmar trouxe, né, de uma forma bem didática, a parceria com a 1,5 grau. Naquela primeira imagem, a gente teve a detecção com a câmera às 15h55. Às 16h, a gente já estava com a aeronave sobrevoando o incêndio. E às 18 horas, né, 17h59, a nossa equipe já estava em combate. Então, sem dúvida, o uso da tecnologia associado a todas as outras tecnologias sociais fazem a diferença no aspecto principal do incêndio, que é a resposta, o tempo de resposta. E a gente também integra o Comitê Estadual de Gestão do Fogo desde 2014, que é presidido pelo Corpo de Bombeiros, né, do Estado de Mato Grosso e pela SEMA. E também os projetos aqui que o César já comentou, a Áurea também está aqui, que é da Mopan, que, por meio do GEF Terrestre, né, a gente tem aí essas duas iniciativas de recuperação da RPPN, são quase 80 hectares de recuperação. Aqui, com o primeiro programa, né, que é da Aquarela Pantanal, são 36 hectares, 46 hectares, e com o Protegendo e Conservando mais 40 hectares, 30 hectares, né, são 46 e mais 30. E aqui a gente já produziu, junto com as comunidades, mais de 40 mil mudas, já plantamos mais de 10 mil, agora, junto na outra área de Mata Seca, mais 8 mil mudas, enfim, é um trabalho também de muitas mãos e que tem gerado grandes impactos para a RPPN e para o entorno, porque a gente já distribuiu mais de 10 mil mudas de doação para as outras áreas também. E essa iniciativa ganhou o prêmio Guvernec, ano passado, de melhor exemplo em mobilização social. Aqui, junto com a Funatura, que também voltada para a restauração dos 30 hectares, e também o apoio na elaboração do nosso plano de manejo integrado do fogo, que também é um projeto que vai além disso, né? Tem os poços, o César não lembrou, mas a rede de agentes voluntários, que a gente também fez essa capacitação com os ribeirinhos, e entregamos EPIs, enfim, é um projeto também muito, muito intenso. E está aí o nosso plano de manejo integrado do fogo, ele ainda não está disponível para o acesso público, porque depende dessa autorização do ICMBio, que deve sair aí nas próximas semanas. Mas o principal desse trabalho todo é a importância do território, né, da gente estar no território, nesse trabalho contínuo com as pessoas, com as instituições, né, não é nada pontual, é contínuo e de muitos anos, né, muito processual. E aqui são todas as instituições que construíram esse trabalho com a gente, né, a equipe da RPPN, os guarda-parques, os brigadistas, os auxiliares de parque, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, o Sindicato Rural de Poconé, a Associação Rural de São Pedro de Josilândia, a Terra Indígena do Pirigara, o Trade Turístico de Poconé, o ICMBio, a SEMA, a Prefeitura de Poconé, a Prefeitura de Barão de Melgaço. Desculpem alongar, mas eu acho super importante citar todos eles aqui, né, porque sem eles também não teria sentido nenhum a gente fazer um plano se não fosse de forma integrada, como o próprio plano menciona, né. E ele aborda, daí é um plano muito técnico, um documento extenso, né, não trouxe nada aqui detalhado, porque não vai dar tempo, mas a gente seguiu todo o roteiro, né, de elaboração do Plano de Manejo Integrado do Fogo do ICMBio de 2022, que é todo esse arsenal de conteúdo. E aqui um pouco do que tem sido esse trabalho de manejo integrado do fogo, as primeiras queimas prescritas, também com muitos parceiros, e esse trabalho contínuo junto a toda essa comunidade. E aqui uma tentativa de fazer ecoar, né, esse esforço com as certificações, as premiações, para a gente tentar dar mais visibilidade, né, para esse trabalho. E acompanhem também, né, nas redes mais informações. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Muito interessante o trabalho, né, na RPPN. É um orgulho para a Funatura também, não só para o SESC. Bom, continuando aqui, vamos ter agora o lançamento de uma cartilha de manejo integrado do fogo. Eu convidaria aqui o Alexandre Pereira para fazer essa... Aqui, Alexandre. Acho que já pode colocar a minha apresentação aí, por favor.
começar a contar meu tempo só a hora que aparecer lá, viu, Lécio? Senão você... Joia. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite aí por estar apresentando um pouco do trabalho que a gente vem realizando dentro do projeto PELD, que eu vou iniciar a minha apresentação, né? Eu sou Alexandre Pereira, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFMS, e eu participo do Laboratório de Botânica e Ecologia Vegetal, coordenado pelo professor Geraldo Damasceno, que é meu orientador, que coordena também o Núcleo de Estudos de Fogos em Áreas Úmidas. E, antes disso tudo, eu sou analista ambiental do IBAMA, Pré-Fogo, e estou afastado para fazer o meu doutorado lá no Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente veio aqui apresentar para vocês um dos resultados do projeto. Cadê como faz para passar aqui para frente? Aqui, o de cima. Aí, opa, foi demais. Então, que é um dos produtos desse estudo de longa duração dos efeitos do fogo ao longo do gradiente de inundação no Pantanal, que é esse projeto PELD, que é uma pesquisa ecológica de longa duração, coordenado pelo professor Geraldo Damasceno. E essa cartilha que a gente veio apresentar aqui para vocês, né, que o Laércio teve acesso a esse produto e falou assim, vamos lançar lá no evento das RPPNs. Ótimo, né, mais que perfeito, falando de fogo dentro desse painel. E esse painel, esse projeto também, ele é um resultado dos incêndios de 2020, né, que esse projeto começou e as pessoas se atentaram e viram a importância de se estudar o fogo também. Então, esse projeto é um projeto bastante interessante, bastante completo, e ele está abrangendo aí boa parte do Pantanal, principalmente o Pantanal do Mato Grosso do Sul, mas ele tem relação com outro projeto que foi desenvolvido lá no Pantanal Norte, lá dentro do SESC, que é o projeto do MCTI, né, onde a gente tem estudos observacionais, principalmente naquela região A, lá na região da Serra da Molar, onde a gente tem estudos observacionais. Na região B, a gente também tem estudos observacionais, mas também tem estudos experimentais, que são essas parcelas que a gente fez aqui, esse B1, são parcelas permanentes, onde a gente desenvolve, a gente usa o fogo experimental, né? E dentro dos CADWELls também, a gente também tem outros estudos experimentais, onde a gente tem algumas parcelas permanentes que se iniciaram dentro do projeto NOLED, que era um projeto em parceria financiado pelo CNPq e pelo Pré-Fogo. E esse projeto está se encerrando, mas a ideia do PELD Fogo Pantanal é de dar continuidade nesses estudos, né? Então, esse projeto tem aí mais de 150 pessoas envolvidas, entre docentes, estudantes e pessoas externas, né, como o próprio Pré-Fogo tem atuado, Corpo de Bombeiros, outras instituições, né, que fazem parte desse projeto. E o projeto, então, são diversas pesquisas que são desde a botânica, herpetofauna, avifauna, peixes também são estudados, né? Naqueles estudos observacionais, a gente tem um histórico de fogo e tentar relacionar esses históricos de fogo com como que esse histórico do fogo influencia na biota, né? Então a gente tem, e essas parcelas, as experimentais, é onde eu tenho desenvolvido meu projeto de doutorado, a gente coloca fogo para avaliar os regimes, 3 tratamentos de fogo distintos para avaliar qual seria o fogo mais adequado, que daria uma resposta tanto de conservação da biodiversidade, como uma resposta para a atividade pecuária, especificamente, né, para a gente ver qual época ou quais estratégias de fogo seriam mais adequadas para o Pantanal, tanto para conservação, né, para evitar os incêndios florestais, e também nessa ideia de você ter um retorno produtivo para a economia local, sabendo que o produtor rural pantaneiro, o pecuarista, usa o fogo como uma ferramenta de manejo. Aí algumas, para vocês terem uma ideia, né, do Pantanal, então a mesma parcela que a gente queimou na época seca aqui, e ela depois na época cheia, né? Então o Pantanal tem essa magia, e até chega a ser
interessante que aonde a gente tem mais água é onde a gente tem mais fogo, né? Então existe essa relação muito interessante do Pantanal, e é o que a gente tenta entender um pouco mais como que funciona essa dinâmica, né? Tanto a inundação quanto o fogo são fatores que muito seletivos para a biota, né? E essa interação que é o que a gente está tentando entender um pouco mais. Dentro do projeto, né, o projeto também recebe apoio financeiro do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Meio Ambiente, a Semagro. Então, a gente tem algumas obrigações de dar alguns treinamentos, né, a contrapartida desse recurso é dar alguns treinamentos para o órgão ambiental estadual e também para o Corpo de Bombeiros Militar. Então, esses aqui são alguns treinamentos que a gente fez. Além disso, a gente também, o projeto, ele também ficou como contrapartida, vou passar aqui o próximo. Esse aqui é dentro desses treinamentos que a gente fez. Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo o vídeo aí de uma queima prescrita, uma queima controlada que a gente fez no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, lá no Mato Grosso do Sul, que também é uma área alagada, mas não é no Pantanal. A gente tem também como contrapartida realizar o plano de manejo integrado do fogo para dois parques estaduais no Mato Grosso do Sul, que é o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, que fica no Pantanal, de fato, e o outro que fica nas cabeceiras, né, já fica fora da bacia do Alto Paraguai, que é o Parque Estadual Nascentes do Taquari, né? Então, a gente, dentro do projeto PELD, a gente tem ainda essas duas contrapartidas de realizar o plano de manejo integrado do fogo para essas duas unidades de conservação. E como foi mostrado anteriormente, acho que foi pelo pessoal do 1,5 grau, que o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, em novembro, pegou muito fogo, e acho que justamente pela falta de manejo que essa unidade de conservação tem. Então, a gente tenta, o objetivo é a gente prescrever o fogo lá como uma ferramenta de manejo para evitar esses incêndios florestais na unidade, né? Então, essa foi uma queima que a gente realizou, e para mostrar para o pessoal como que faz, uma queima bastante bem planejada, bem executada, e vocês podem observar que o fogo tem um corredor principal aí, que o fogo está avançando bem lentamente e consegue fazer um funil, e a gente conseguiu observar a fauna, né, uma rota de fuga para a fauna, então o fogo foi empurrando a fauna, então a gente teve bem pouco impacto na fauna, no caso no avanço dessa queima, né? Então, assim, uma queima bem controlada, uma queima bem planejada, bem executada, a gente consegue ter o controle do fogo e o impacto para a fauna bastante mínimo, né? Então, aqui, chegando na cartilha propriamente dita, né? Então, a gente tem uma cartilha que foi elaborada e foi organizada pelo professor Geraldo, a Angélica, que já trabalhou lá, continua lá com vocês no IHP? Continua, né? Eu, o Christian, do ICMBio, e o professor Fábio Roque também, né? E vários outros colaboradores aí que elaboraram essa cartilha, né? Então, o manejo integrado do fogo, um roteiro para o fogo bom, né? Então, esse é o nome que a gente fez, e o objetivo dessa cartilha é justamente orientar o produtor rural para que ele possa ter uma fonte de informação de como ele pode proceder ou tirar algumas dúvidas com relação ao fogo, né? Então, a gente tem, aí são as instituições parceiras, né, que ajudaram a financiar, que promoveram, que, enfim, está todo mundo aí, né, que faz parte da elaboração dessa cartilha. Então, ela está dividida aí, por que manejar o fogo, causas e impactos do uso do fogo, manejo do fogo, orientações no uso do fogo, um glossário, né, que tem diversos termos técnicos, leituras recomendadas e legislações relacionadas ao fogo. Como é uma cartilha específica para fogo em áreas úmidas, né, então as informações que estão aí são voltadas para o Pantanal, né, e as legislações, tanto a legislação do Mato Grosso do Sul como a legislação do Mato Grosso, né? Então, e as informações que estão contidas nessa cartilha, né, são compilações do que a gente tem de conhecimento sobre fogo em áreas úmidas.
Então, a gente tentou traduzir, né, a parte desse conhecimento que é feito através de publicações científicas, de livros, para uma linguagem mais acessível, para que a gente possa ter o objetivo alcançado, que é ter o produtor rural orientado com relação ao uso do fogo. Então, assim, ela está mais ou menos diagramada em perguntas e respostas, né? Então, assim, por que manejar o fogo em área úmida é diferente de outras áreas, né? Então, a gente tem essa, como eu disse anteriormente, o Pantanal é uma savana, mas é uma savana que alaga. E aí essa pequena diferença do alagamento do Pantanal faz com que a gente tenha uma dinâmica muito diferente do fogo do que a gente conhece de fogo no Cerrado. Então, a gente tem que ter essa interação, né? E o homem pantaneiro, ele conhece essa interação, ele está ali, ele sabe como a água chega, a água vai embora, e a hora certa de colocar o fogo, a hora errada de colocar o fogo e a hora que é possível colocar fogo, né? Então, a gente está tentando, né, fazer com que esse uso do fogo seja um uso do fogo bom, né? Então, quais os benefícios do uso correto do fogo? Então, a gente tem essa questão de perguntas e respostas mantidas ao longo de toda a cartilha, né? Aqui são algumas imagens das nossas brigadas indígenas que fazem o uso do fogo, tanto no território Terena, que é essa primeira aqui de cima, e no território Caduel, que é a foto de baixo, que eles já usam o fogo lá como ferramenta de manejo dos seus territórios. Então, a gente tenta avançar, né? E aqui a gente destaco ali, né, quais os prejuízos causados pelo mau uso do fogo. E eu achei bastante interessante a fala de todos aqui, né, que de fato a questão do manejo integrado do fogo começou a ser aplicado nas RPPNs, de fato, né, da gente sair da política de fogo zero e entender que existe o fogo ruim e que existe o fogo bom, né? E é isso que a gente tem procurado, né, de sair de situações como essa de 2020, né, de céu totalmente amarelo, causado pelas fumaças dos incêndios, que a gente não consegue ver o sol, não consegue ver o azul do céu, né, de animais mortos atingidos pelos incêndios, né, para ter uma situação de uso do fogo racional, de um fogo que possa promover a conservação da biodiversidade, que possa ter esse fator econômico também agregado, porque o fogo ele é uma ferramenta para o produtor rural que por enquanto esse uso do fogo está sendo alterado, tanto pela perda do conhecimento tradicional do uso do fogo correto, que foi provocado muitos desse uso incorreto pelas próprias políticas públicas colocadas pelo poder público, né? E também pela mudança da estrutura fundiária e também pelas mudanças climáticas, né? Então, esse manejo adaptativo a gente tem que resgatar e correr atrás dessa história toda, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo baixar aí já, né? Legal, funcionou, né? Eu estava com medo que o QR Code não funcionasse, mas então a gente tem uns impressos aí também, se vocês quiserem levar, legal. Tem aí para vocês, aí eu termino. Aí esse aqui são os parceiros do Projeto PELD, né? Todas as instituições financiadoras e parceiras do projeto, e a nossa página lá no Instagram do projeto, que lá tem as informações sobre o desenvolvimento dos projetos, das publicações de artigos científicos que estão sendo realizados dentro do projeto, para vocês acompanharem lá, e os nossos contatos também estão lá dentro da página no Instagram do projeto. É isso. Muito obrigado. Vocês vão distribuir alguns exemplares? Está aqui, ó, gente. Tem aqui alguns exemplares para quem deseja. Bom, muito obrigado, Alexandre. Bom, eu acho que foi muito interessante aí as apresentações. Eu não sei se tem um espaço aqui para perguntas e comentários. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. A gente
Alguém desejaria fazer algum comentário ou alguma pergunta para os nossos palestrantes? Pois não, Verônica, chega aqui. Então, muitíssimo obrigada pela explanação, mas a gente trabalha aqui no Cerrado com áreas menores, áreas de pequenos proprietários, né? Então, quando a gente olha algumas realidades, claro, é um modelo, é uma referência, né? Então, querendo entender um pouquinho, né, como que vocês olham, acho que mais o pessoal do Preve Fogo mesmo, né, essa questão das pequenas reservas, né? Então, vamos dizer, na Chapada dos Veadeiros, a gente terminou de nascer mais uma, então a gente tem 42 reservas. Claro que ali a gente tem o benefício de ter o Parque Nacional junto, mas, de qualquer forma, nós temos 42 áreas, reservas pequenas, de pessoas que não têm, né, as condições para fazer. Mal a gente está conseguindo, assim, mas a gente apoia, consegue, incrementou neste momento para colocar a questão do fogo, mas esse desafio. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, mais do Preve Fogo, como que a gente pode, quem trabalha no planejamento de áreas junto com os proprietários, o que vocês estariam recomendando para nós, né, pequenos, com parcos recursos? Obrigada. Vocês querem responder? Bom, Verônica, assim, da experiência que a gente tem no Pantanal, né, apesar de ser propriedades maiores, mas também são propriedades particulares, o que tem sido feito, um movimento bastante interessante, né, são através das ONGs, onde as ONGs têm apoiado a viabilização de brigadas voluntárias ou de brigadas dentro dessas propriedades, né? E eles entram com equipamento, e aí o IBAMA, o Preve Fogo, entra com a capacitação, né? Então, assim, para pequenas propriedades, eu acho que a questão de você montar uma rede oi, alô. Acho que, bom, assim, de você pessoas tá transmitindo também, tem que falar, né? Alô. E, se você não tem pessoas suficientes dentro de um território pequeno, você articular com vizinhos e montar, né, um grupo de pessoas para receber essa capacitação e de você ter esses equipamentos mínimos para se prevenir do fogo, eu acho que é um dos caminhos que a gente tem surtido bons resultados no Pantanal, né? E eu acho que, assim, o que eu tenho de informação, assim, que eu consigo pensar no momento, seria uma das estratégias seria essa, né? De você conseguir recursos para poder ter os equipamentos mínimos e receber um treinamento. E, inclusive, na cartilha a gente coloca para quem quer receber treinamento, como faz para buscar informações para você receber o treinamento na sua propriedade ou num grupo de proprietários, né? Mas o IBAMA está à disposição para isso, o Preve Fogo faz isso, né? Acho que o Corpo de Bombeiros também tem essa linha de atuação, de capacitação. O que eu vejo assim como uma solução imediata seria isso. Não sei se o Laurence quer contribuir. Tá, muito obrigado, Alexandre. Parece que o Rodolfo quer fazer uma colocação. Rodolfo do Fumbi. Boa tarde. Um pouco na linha que a Verônica perguntou, e já indo na resposta, assim, né, você falou do fortalecimento dessas brigadas comunitárias, ou muitas vezes assim, privadas, né, que é o caso do IHP e do próprio SESC. Mas, além dessa, tem essas menores. Assim, eu queria saber se vocês têm essa noção da capacidade delas de captar esses recursos por si só,
se elas conseguem elas mesmas submeter, assim, porque a gente tem uma série de apoios e o próprio GF Terrestre é uma possibilidade desse apoio, ou se elas precisariam de ter essas instituições que façam esse intermédio, né, de captação e de captação e capacitação e formação dessas brigadas. Então, eu queria saber se vocês têm esse cenário dessas brigadas comunitárias e se tem algum caminho sugerido para que sejam, de fato, fortalecidas. Captação de recurso, não sei te dizer assim como caminhos das pedras para Mas assim, se você para capacitar, aí a gente sabe o caminho das pedras, né? Porque dificilmente a gente consegue, o IBAMA Preve Fogo, você chegar e fazer uma doação de equipamentos para um grupo de pessoas, mas a partir do momento que você tem uma estrutura, né, ou você tem os equipamentos mínimos e você consegue solicitar a capacitação, né, um documento ou uma conversa com o coordenador estadual lá, por exemplo, sei lá, daqui ou aqui mesmo na sede, né, você vai formalizar um pedido e o Preve Fogo vai colocar isso numa programação e vai atender esse grupo de pessoas para poder receber oferecer essa capacitação, né? Isso não é difícil para o Preve Fogo fazer isso, né? Isso a gente faz com muita tranquilidade. A gente tem um corpo de instrutores no Brasil todo e a gente consegue atender essas demandas aí para capacitar pessoas. Com relação à captação de recursos, acho que a Flávia quer complementar lá. Não? É outra? Ah, tá. O Laurence vai complementar aqui. Não, existe uma iniciativa também da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, né? Inclusive, eles fizeram um evento recentemente aqui no Preve Fogo. Então, existe uma organização já de um grupo bastante grande, né? Eu não me lembro o quantitativo já de cadastrados, se não me engano, 130 ou 140. E existe um projeto também via MMA para justamente tentar normatizar essas questões. Eu acredito que num futuro breve eles vão estar mais organizados, né? Já existe uma organização forte, mas eu acredito que essas iniciativas vão ter uma visibilidade maior, até pelo fato da gente também estar pensando muito em tentar publicizar o esforço que é feito por essas, seja brigadas comunitárias, voluntárias, nas ações de prevenção e combate a incêndios dentro do próprio Cisfogo. Então, acho que isso é importante, a gente tentar publicizar essas informações e mostrar realmente as atividades que são feitas e são realmente importantes, né? Alô? Deixa eu aqui na frente. Bom, o Fernando Lima da Funatura também quer fazer uma pergunta. Alô? É uma pergunta para o colega que fez a apresentação da Pantera. Não estou lembrando seu nome, desculpa. Osmar. Gostei muito da apresentação, de todas as apresentações. Parabéns pela organização do evento, estou curtindo muito. Mas tem um número, né, que você colocou, que me deixou assim bem impressionado, que foi o número de vertebrados mortos, né, nos grandes incêndios lá de 2020. Então, é um número de 17 milhões, né, que foi apresentado. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que são feitos esses levantamentos, né, as espécies que sofrem mais com esse tipo de incêndio. Você colocou lá, né, mais os cobras, etc., né, répteis, mas tinha o tamanduá também, né? Então eu gostaria que você comentasse aí. Eu acredito que a melhor pessoa para responder é a Betina, porque ela está lá no território. Quem fez esse estudo foi a Embrapa, né, se eu não me engano. Foi liderado pelo Valfrido. Eu não tenho muitos detalhes desse estudo, eu tenho os dados que eles geraram, mas acho que você sabe mais que eu, certamente. Bem, se alguém souber mais informações, por favor,
essa palavra, mas eu sei que pesquisadores do IHP também participaram, foi uma força-tarefa liderada pelo Valfrido, da Embrapa Pantanal, e então diversos pesquisadores espalhados pelo Pantanal, Mato Grosso do Sul, das áreas queimadas, simplesmente saíram andando nas áreas queimadas, né? Então eles fixaram talvez uns grids, umas linhas, pelo que eu me lembre, e foram fazendo levantamento de tudo que eles viam de restos mortais de animais. Por isso que foi voltado aos vertebrados, porque invertebrados ou animais menores, isso simplesmente se consumiu pelo fogo, né? Então foi feito esse levantamento e daí extrapolado, né, com todas as análises estatísticas para conseguir chegar nesse número de 17 milhões. É um número chocante mesmo. Mas eu não sou uma expert no assunto, não participei, então, mas eu sei que pesquisadores do IHP, inclusive, participaram, porque foi uma força-tarefa gigantesca para conseguir chegar nesse número e fazer esse estudo. E foi feito logo depois, então eles se organizaram de uma forma muito eficiente para logo depois do fogo já conseguir fazer esse levantamento. A Flávia Leite, coordenadora geral do Prefo, quer fazer também uma colocação, por favor. Ficamos só com o microfone. Obrigada. Primeiramente, parabéns aos organizadores do evento. Satisfação em recebê-los aqui no Preve Fogo. E é sempre bom a gente discutir a proteção do meio ambiente, é sempre bom a gente discutir o caminho que o nosso país está tomando com relação à prevenção aos incêndios florestais, né, sobre essa resposta de algo que está crescendo cada vez mais, e a gente vai ter que estar preparado como sociedade como um todo, e são diversas instituições que precisam estar envolvidas, como a sociedade civil, então, como as particulares, as empresas. Acho que isso é um problema que não é de uma única instituição, é de várias, é do Brasil como um todo, né? Então, acho que isso, em várias apresentações aqui, ficou muito claro isso. E um dos pontos que eu queria complementar, com relação à parte de cursos que foi até o Alexandre que mencionou, né? A gente fez um acordo de cooperação com o Senar, e lá na plataforma tem alguns cursos voltados justamente para os proprietários de terra, né? Assim, pequenos proprietários, grandes proprietários. Quem quiser trabalhar e entender um pouco mais sobre algumas questões do fogo, né? E assim, justamente não só de formação de brigada, mas a parte de queima controlada, a parte de evolução do fogo. Tem várias questões que a gente está trabalhando e está colocando aos poucos dentro dessa plataforma. O centro tem trabalhado também de disponibilizar as informações de uma forma de EAD, mas ainda não está disponível, vai ser disponibilizado, inclusive, via Cisfogo. A nossa intenção é que seja até o final do ano. Mas por que eu pedi a palavra também? Eu acho extremamente importante, em fóruns como esse, a gente discutir também um pouco dos caminhos que a gente quer para o nosso país sobre algumas temáticas. Então, acho que todos que estão aqui, eles querem o quê? Que é a preservação. Então, o Laurence falou na apresentação dele um pouco sobre a política do manejo integrado do fogo que encontra-se no Congresso. Essa política é uma política que ela foi construída, inclusive, de forma muito democrática, né? Ela foi construída por técnicos que, ao longo de muitos anos, observavam erros e acertos dentro da temática dos incêndios florestais, e a gente já estava visualizando, as equipes visualizavam que, se a gente não trabalhasse de uma forma integrada, se a gente não trabalhasse a gestão do fogo, pensando na prevenção, pensando nos diversos atores, pensando nas informações integradas, pensando em como que a gente ia congregar tudo isso na tomada de decisão, e o quão essa temática ela requer ações de diversos atores nacionais, né? Então, se a gente não trabalhar isso, a gente não ia ter bons resultados. Então, equipes técnicas sentaram, discutiram, IBAMA, ICMBio chamaram várias ONGs para discutir também, o SESC teve também, diversas instituições do governo estaduais também foram chamadas, agora eu não lembro todas, universidades, o que mais? A sociedade civil, representações de indígenas, as instituições, diversas instituições, todo mundo, os corpos de bombeiros, todo mundo teve um espaço para colocar a sua opinião, para construir em conjunto. Essa política ela está
no Senado. A gente estava numa expectativa dela ser aprovada no ano passado, infelizmente ela não foi. Eu acho que cabe a nós que estamos aqui e que queremos realmente pensar não numa política de resposta e de combate aos incêndios florestais. A gente quer pensar numa política de preservação, né? Eu acho que esse é o foco. E é o foco de pensar, então, a política de preservação, ela vai ter os diversos elementos que também é o combate. Então, por isso que, inclusive, o nome da política é Manejo Integrado do Fogo. Por quê? Porque pensa o uso social do fogo, pensa a ecologia do fogo e como o uso desse fogo pode ser utilizado, inclusive, para prevenção. Pensa como é importante as ações de educação ambiental e orientação. Entendeu? Pensa como as respostas têm que ser dadas não só por uma instituição, mas por vários. Então, assim, ela é muito completa. Eu acho que vocês deveriam ler, deveriam entender essa política e o quanto que ela agrega, inclusive, valor ao que vocês acabaram de apresentar. Mostrar o quanto que é importante, não é só a tecnologia. A tecnologia sem um homem não é nada. O helicóptero sem o combatente não é nada, né? As pessoas estarem presentes na hora certa para o primeiro combate não é nada. O que a gente viu? Bons resultados no quê? Em situações que tinham brigadistas, inclusive em RPPN. Situação piorou? Aciona outros e vamos crescendo e vamos combatendo em conjunto e vamos nos ajudar. Mas a gente quer se ajudar não só no combate, a gente quer se ajudar o quê? Na prevenção. Então, eu acho que é extremamente importante, num fórum como esse, com muitas instituições, com pessoas, inclusive, de propriedades particulares, que pensam na preservação, pensam nos corredores ecológicos, pensam na proteção, fazer uma moção. Seria assim, eu acho que vocês fazem parte disso. Então, vocês também têm que solicitar aos nossos congressistas, senadores, agora estão no Senado, para que tenham um olhar para isso. Olhe dessa forma. Olhe o quão é importante que a gente precisa preservar essas áreas. E a gente precisa ter políticas que nos ajudem a fazer as ações de prevenção, a fazer os planos de manejo e não ter dificuldade de aprovação, a saber com quem que eu vou perguntar e quem eu vou contar, e que nós somos agentes dessa construção. E não é uma instituição, várias instituições que discutem o fogo e que têm notório saber, e muitas dessas também vão ser o quê? Vão ser ONGs, vão ser outras instituições também, vão ser a sociedade, vão ser donos de terra também. Então, assim, são vários que têm esse notório saber e têm essa capacitação. E a gente precisa se organizar, porque, realmente, no cenário que a gente viu no ano passado, que a gente está tendo incêndios em locais e períodos atípicos. Incêndio de raio, que é algo que não é comum. Gente, não é comum. Há pouco tempo atrás, a gente dizia, inclusive, que 98% dos incêndios florestais era o quê? Causa humana. Agora, esse ano passado, a gente ainda não fechou a estatística, mas tiveram vários incêndios desses combates que o Lawrence mostrou, que foi raio. Então, a gente tem um cenário muito complexo aí para trabalhar. Então, a gente tem que trabalhar nessa situação de estar organizado melhor. A sociedade precisa estar mais organizada, precisa ter um olhar específico para isso, porque a situação vai piorar. E a gente tem que trabalhar muito nesses 90% desses incêndios, que a causa não é o raio, que, inclusive, a gente tem formas de se trabalhar, e a gente tem que mapear, a gente tem que entender. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a pensar nessa proteção, nessa articulação integrada, e eu acho que é extremamente importante, em fóruns como esse, a gente discutir também que tipo de política que a gente quer, e se existem políticas em andamento, a gente fortalecer que essas políticas saiam de forma a nos apoiar nessas ações de prevenção, nessas ações que a gente quer desenvolver em prol da proteção. Parabéns aí pelo evento, desculpa esse momento, essa fala, mas eu gostaria muito de colocar, porque eu vi que todas as apresentações aqui, elas convergem para esses pontos e que isso está realmente muito descrito.
claramente descrito na política, acho que é algo extremamente importante da gente buscar que dê certo. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, Flávia. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e eu acho que vamos passar para a próxima, né? Muito obrigado pela apresentação de todos vocês, foi muito enriquecedor para o nosso evento. Muito obrigado.